Ai. Uma das coisas que ele tenta deixar claro aqui é essa questão do ambiente, sobre a estabilidade e sobre a complexidade. Então, se vocês olharem aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Nesse lado aqui, a gente tem a estabilidade do ambiente e aqui a gente tem a complexidade do ambiente. Se vocês olharem também umas 2 páginas antes, 3 talvez, aqui, ó. Na minha era 136, deixa eu olhar aqui, que é aqui. Aqui, ó. Começa na página 135 para vocês. Ele vai começar a explicar aqui sobre estabilidade, e depois aqui ele vai falar sobre complexidade. Depois ele vai falar sobre diversidade de mercado e hostilidade. Naquele quadro especificamente, a gente está falando desses 2 pontos ali primeiros, a estabilidade e depois aqui da complexidade. A diversidade de mercado e a hostilidade também são importantes, porque isso também são questões ambientais, mas elas não vão aparecer ali no quadro. Então, vamos tentar, assim, entender de trás para frente ali para a gente chegar na complexidade e na estabilidade para vocês entenderem bem como é que é isso aí. Essa lógica aqui da hostilidade é quão hostil o ambiente é. Se é um ambiente que é agressivo por natureza, é uma coisa que é uma guerra praticamente o tempo todo, isso é um ambiente mais hostil. Um ambiente menos hostil é quando a coisa é mais amena, né? Então você tem uma certa proximidade com os outros concorrentes ali, com os clientes, com os fornecedores. Então, é um ambiente que ele não é hostil, ele tende para uma lógica mais de cooperação, uma lógica mais de assim, tipo, tá, todo mundo tá aqui, vamos todo mundo concorrer, mas tá tudo certo também, ninguém quer matar um ao outro. Então, a hostilidade é mais ou menos nessa lógica. E aí, o que acontece? Dependendo, óbvio, de quão hostil esse ambiente você tem uma estrutura que depende de mais coisas. Por exemplo, se você está num ambiente muito hostil, você tem que responder muito rápido. Se você tem que responder muito rápido, é natural que a estrutura da organização precise ser mais centralizada. Pensem, se você precisa responder rápido, não dá tempo de fazer uma super democracia, não dá tempo de você sentar. Então vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Faz o café da manhã na terça. Aí então, então o fulano achou que tal, o pessoal lá do Canadá achou que não sei o quê, e a gente, então tá bom. Então amanhã a gente se reúne de novo para fazer uma votação, para ter certeza que essa é a melhor opção. Essa lógica democrática para um ambiente muito hostil, que precisa de velocidade de resposta, não combina com o que você precisa para responder esse ambiente. Por isso que você tende a centralizar quando o ambiente é mais hostil. Aí a diversidade no mercado, aqui no 3, tem muito a ver com aquela lógica que vocês provavelmente vão ver um pouco melhor em estratégia, quando o Porter vai falar de estratégias de posicionamento, quando ele começa a discutir os players daquele mercado, né? Quem são os outros concorrentes seus, quem são os fornecedores, quem são os clientes, que são as 5 forças lá do Porter. Então, elas vão ajudar bastante a entender isso daí. Mas é uma lógica assim, quão diverso é esse mercado no sentido assim, quantos players tem? Quem são os caras importantes? Quem são os clientes? O meu cliente vai ser sempre meu cliente ou ele está sempre pensando em ir para outro fornecedor e assim por diante? Então, tem muito a ver com como o mercado enxerga o teu tipo de organização. Então, o teu tipo de setor, né? O Porter vai chamar de indústria, não de setor, ele vai chamar de indústria. Então, indústria farmacêutica, indústria mecânica, indústria, assim por diante. E sobre a diversidade desse mercado que a organização está imersa. E aí a gente chega ali nessa parte de complexidade e estabilidade, que é onde eu queria chegar hoje mais especificamente. Então, vamos lá. Especificamente, essa internet que eu estou usando aqui tá meio merda, mas vamos lá. Então é o seguinte,
são duas coisas aqui que ele vai falar e que elas não são a mesma coisa. Por isso que eu queria voltar aqui para a gente ter certeza que todo mundo está no mesmo ponto. Ele tem ali um desenho que talvez depois fique mais fácil da gente entender como as consequências aí da estabilidade e da complexidade. Mas é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma lógica de estabilidade. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Estabilidade. Tá. E eu tenho uma lógica de complexidade. Então, aqui, daqui eu tô saindo de uma estabilidade mais baixa, digamos assim, né? É um contínuo, então é pouca, menos aqui, né? Ou mais, vamos assim, estável e não estável, complexo e não complexo, tá? Só que aí ele não chama de estável e não estável, e nem de complexo e não complexo. Ele está chamando de estável e dinâmico e de simples e complexo. Mas a nossa lógica seria isso: estável, não estável, ou menos estável, complexo e menos complexo. Então seria mais ou menos nessa pegada aí, tá? Então eu vou usar a mesma posição aqui da tabela para a gente ficar com uma complexo. E aqui é estável. E o outro seria dinâmico, que é o não estável no caso. Então aqui, o que acontece na lógica do que ele está tentando explicar aqui? Tá, se eu tenho sobre estabilidade e eu tenho uma possibilidade de estabilidade e uma possibilidade de dinâmico, e eu tenho complexidade, eu tenho a possibilidade que não seja complexo, seja simples, e eu tenho a possibilidade de que seja complexo. O que ele está querendo falar sobre estabilidade e complexidade? Quando ele vai falar aqui de estabilidade, é sobre aquilo que não é previsível. Então, nós não estamos falando de variabilidade, nós estamos falando do que não é possível de prever. E isso é sobre estabilidade. Então, um ambiente estável é um ambiente que você tem alguma previsibilidade. Então, assim, eu tenho uma fábrica de chocolate e eu tenho a produção de chocolate regular lá durante o ano, e aí eu tenho a Páscoa. E só que daí na Páscoa minha produção muda totalmente, né? Porque eu tenho uma outra situação de mercado. Esse é um ambiente, por característica, estável ou dinâmico? Não é uma pergunta retórica. Eu vou até abrir o chat aqui para ver vocês falando. Peraí. Aí. Tainara, tá aí, Tainara? Ó a pergunta, Tainara. Agora é aquele momento que vocês vão dizer, professora, repete a pergunta que eu não entendi, né? Tainara, você é maravilhosa. Escutou a pergunta e ainda sabe a resposta. Pronto, Tainara, tá aprovada. É isso mesmo. Então, o que acontece? Porque quando eu vou falar de estabilidade, eu não estou falando de eu não conseguir, de que existe diferença em demanda ou assim algo que não mude. Então, quando eu estou falando de estabilidade, eu não estou dizendo, por exemplo, que eu vendo 10 peças por mês e vai ser isso eternamente. Não é isso a estabilidade. A estabilidade é quão imprevisível aquele ambiente é. Por isso que é dinâmico. Não é loucamente os loucos das vendas, entendeu? Que ótimo que negócio saiu aqui. Pera. Eu até sei por que isso aconteceu. Porque ele está conectado no Wi-Fi lá de baixo. E o Wi-Fi lá de baixo tá longe, não rola. Deixa eu trocar aqui. Então, essa é a lógica da estabilidade.
Peraí. Agora vai. Tá, eu inicio daqui a pouco. Então, a estabilidade é sobre isso, entendeu? O quão impreditível, não sei se existe essa palavra, o quão unpredictable, tem em português isso? Quão imprevisível aquele ambiente é, tá? Então, assim, não é que é sobre variabilidade, é sobre imprevisibilidade, é tipo, Jesus, não sei o que vai acontecer amanhã, eu não tenho certeza o que vai acontecer na semana que vem, não tenho certeza como é que vai ser o nosso mercado daqui a um mês. É óbvio que em situações contingenciais como o que a gente está vivendo da pandemia, você fica numa situação de que você não sabe o que vai acontecer na sequência, né? Então você tem uma certa imprevisibilidade em situações como essa. Mas, tirando esses momentos aí caóticos da vida, você vai entender o mercado onde aquela indústria, aquela empresa, onde aquela organização está inserida, tá? Então, a imprevisibilidade desse ambiente. Bom, se eu estou falando então de imprevisibilidade, deixa eu ver aqui, né? Aqui. E, tipo, não era isso, era aqui. Cadê que enfia você? Aqui. Eu estou falando então dessa lógica aqui em cima de estabilidade, beleza? Então, eu tenho mais estável e mais dinâmico. Ótimo, resolvemos isso daí. Complexidade aqui do outro lado. Então, eu tenho não complexo, que é o que a gente está chamando de simples, e eu tenho do outro lado, obviamente, aquilo que é complexo. E quando eu estou falando de complexidade aqui, uma boa palavra aí para ser o sinônimo da coisa seria muito da tecnologia. Quão tecnológico esse setor é? Quanto esse setor exige de complexidade, muito no sentido tecnológico de fazer as coisas. Então, a complexidade aqui, até eu vou anotar aqui do lado, tem muito a ver com a lógica da tecnologia. E aqui eu vou colocar que é diferente de variabilidade. Eu vou colocar aqui sobre igual a previsibilidade. Tá? Isso aqui fecha aqui, parênteses aqui e aqui também. Muito bem. Então, esse é mais fácil de entender, né? Porque você tem um que é simples, outro que é complexo. Então, nos exemplos que eu sempre dou é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, por natureza, pensando aí na nossa lógica de simplicidade e complexidade, a indústria farmacêutica, por excelência, seria simples ou complexa? Depois eu vou ver os vídeos no YouTube e tem tipo, por que eu tô parada ali no meio do negócio? É esses momentos. Então aí, gente. Bora, gente, a pergunta. A indústria farmacêutica, simples ou complexa? Simples? Por quê, Tainara? A indústria farmacêutica é produtora de remédio, tá? Não a farmácia da esquina. Alguém, por favor? Bora, gente. Por que, Tainara, que você acha que é simples? Tá bonito o dia hoje, hein?
Nossa, tô vendo aqui que a chuva realmente. Ah, não, Tainara, é mais a indústria farmacêutica que produz a medicação. É indústria manufatureira, no caso aí, né? O cara lá que produz o Dorflex, o cara que produz o medicamento do câncer, o cara, as indústrias, os grandes players aí de produção, né? Tipo Sanofi, tipo, eu não sei os nomes. Olha lá, gente, dá pra ver o Cristo Rei daqui. As pessoas estão aí, ó, tipo, dando umas andadinhas. Vocês estão aí, gente? Andrews. Heitor, é simples ou é complexa? E se é simples ou se é complexa, por quê? Vamos, Lucas. Eu não pode caminhar no parque, Lucas, que os parques estão fechados, tá? Tem que ser na rua mesmo. Simples por quê? Olha, tem um moço ali que saiu correr. Eu admiro essa pessoa, que segunda-feira de manhã o cara vai correr, eu acho lindo. Porque tem que chutar alguma coisa. Pouca variabilidade. Ô, Andrews, não é variabilidade aí, tá? Lembra que a complexidade é sobre simples ou muito com relação à tecnologia. Ah, tá, entendi. Então tá bom, Andrews. Vai lá, Heitor, continua pensando. Ô, Bonato, por que é complexo? Ô, Andrews, eu dei oportunidade hoje pro povo chegar no horário, falei que ia começar a aula às 8h30, mesmo assim, cara. Pô, gente. Eu pensei, hoje vai ser o dia que a galera vai ter tudo bombando lá, tudo esperando, tudo com aquela vontade louca de estudar. Porque utiliza conhecimentos científicos avançados. E por utilizar conhecimento científico avançado, Felipe, tudo bem, Felipe. Fica a dica que é isso aí, é bem por aí mesmo. Olha lá, até o Christian tá aí hoje já. Oi, Christian. Tudo bem? Vamos, Bonato, que tá indo no rumo certo. É bom para a pessoa que vai assistir essa aula depois, né? Que a gente fica aqui 15 minutos tentando resolver o negócio. Aí obtém resultados complexos, no caso do medicamento cheio de combinações químicas e tal. Não é tanto pelo resultado, mas pelo procedimento para você fazer. Ah, eu não sabia, Lucas. Aí, pô, aí sacanagem, né? Aí realmente pegou. Em geral, as farmácias farmácia de bairro que vende a medicação, elas normalmente são estruturas simples, né? Porque tem lá o dono, normalmente é o próprio farmacêutico mesmo, então tem uma coisa ali. Mas hoje nós estamos falando mais de uma coisa de indústria farmacêutica no sentido maior da coisa, daqueles grandes players que são os produtores dos medicamentos, que são os grandes laboratórios. E aí, o que acontece? Em geral, esse é um ambiente de concorrência complexa, porque você precisa de muita tecnologia. Então, em geral, esses caras, eles têm que investir muito em pesquisa e desenvolvimento, muito em maquinário, que daí vai sendo, né, é, 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 reposto e reorganizado para você conseguir acompanhar a lógica de novas criações, de novos desenvolvimentos, aí novas doenças e tudo mais. A gente está vendo a lógica aí do Covid-19, né? Tipo, existem grandes laboratórios aí tentando descobrir como é que faz para resolver o problema, porque você tem uma nova situação, uma nova doença e você precisa de muita tecnologia para resolver isso.
Ou seja, a pesquisa em geral, quando você precisa de, você está num ambiente que você precisa de muita pesquisa, em geral, você tem essa lógica aí de complexidade, porque você precisa de muita tecnologia. Então, eu quero que vocês tentem lembrar aí que quando a gente está falando de complexidade, a gente está tentando muito lembrar da lógica de tecnologia, de quão tecnológico precisa ser você precisa ser para jogar nesse mercado. E aí ali em cima, né, que a gente tinha a estabilidade, que eu tenho estável e dinâmico, era aquilo que a gente estava falando. É aquilo que você não consegue prever. Você tem uma dificuldade para prever. Não que tem variabilidade. Tem variabilidade, todas as indústrias têm, todos os setores têm, né? Mas assim, que você não consegue previsibilidade. Então, esse seria sobre a estabilidade. Bom, aí o que que acontece? Deixa eu voltar aqui. Lembra que eu falei para vocês que... deixa eu ver aqui. Que ia chegar um momento que a gente ia ter visto um monte de coisa e aí a gente ia simplesmente começar a montar o quebra-cabeça. É mais ou menos o que acontece aqui. Então, quando eu tenho essa junção aqui de estabilidade com complexidade, eu tenho alguns resultados desse cruzamento dessa matriz quadrada aí. Então, quando eu tenho um ambiente que é estável aqui e é complexo ao mesmo tempo, eu tendo a ter uma descentralização e eu tendo a uma burocracia. Aqui embaixo, quando eu tenho uma complexidade, eu não tenho complexidade, né? É simples, e eu tenho ainda estabilidade, então, né, parece que é o mundo mais ameno possível, né? Você tem uma coisa super estável, então você não tem uma situação que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Num ambiente estável, você basicamente sabe até o que vai acontecer no ano que vem, e não tem quase tecnologia, então é um ambiente extremamente simples. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma centralização e eu tenho também uma burocracia. Se a gente for aqui para o outro lado, se eu tiver, então, dinamicidade com complexidade, eu tendo a ter uma descentralização e orgânica. Aí. E aqui, se eu tenho ele simples e dinâmico, eu tendo a ter uma centralização com orgânico. Então, veja que quando a gente está falando aqui de estabilidade, eu estou respondendo quando eu tenho uma dinamicidade, eu tenho orgânico. Quando eu tenho estabilidade, eu tenho burocracia, tá? Então, lembra lá, sobre estabilidade. Se é dinâmico, eu tenho orgânico. Se é estável, eu tenho burocracia. Ó, enfia na cabeça. Estabilidade. Se eu tenho dinâmico, é orgânico. Se eu tenho estável, é burocracia. Por quê? Pensa aí comigo. Se eu tenho um ambiente dinâmico que, cara, ninguém sabe, o troço é louco, é loucura pra cabeça aí, ninguém sabe o que vai rolar, seja o que Deus quiser. Você não tem como ter uma estrutura muito fixa, muito organizada, no sentido assim, cara, eu só faço isso, eu só faço aquilo, esse é o departamento tal, esse cara é para isso, entra aqui, sai aqui. Você não tem como ter isso, porque você tem que ter um jogo de cintura dentro da organização para se mexer conforme a necessidade. Então, o que acontece? No caso da dinamicidade, eu vou para o orgânico porque a organização como um todo, ela também tem que ser dinâmica. Ela tem que
que dá uma condição de dinamicidade. Ou seja lá o que vai acontecer, a gente não sabe muito bem o que vem pela frente, mas seja como for, a gente está preparado, porque a gente se mexe aqui na organização, dentro da empresa, de acordo com o que vier no ambiente. Beleza. Então, resolvemos a questão da estabilidade e quando a gente tem dinamicidade, eu tenho uma organização orgânica. Do outro lado, quando eu tenho uma situação estável, que eu tenho previsibilidade, eu sei o que vai acontecer, eu tendo para as burocracias. E aí a gente vai olhar um pouquinho melhor as características de uma burocracia hoje, mas quem começa a falar da burocracia é o Weber. E aí isso ele vem bem ali no começo do século, ali para 1900. E é uma época que tá aquela coisa assim da indústria, como que a indústria deveria ser. Então, de você assim ter controle, de você ter padrões, de você ter procedimentos muito organizados, departamentos muito resolvidos, você ter um líder muito claro, tipo, aquele é o chefe, aquele é o gerente, esse cara faz isso, esse cara faz aquilo e tarará. Então, por que inclusive que a palavra burocracia no nosso linguajar assim mais corriqueiro, virou uma coisa, ai, cara, que saco, é uma burocracia dos infernos fazer aquilo. Por quê? Porque justamente no momento em que o Weber propõe esse conceito, ele está falando daquilo que é assim, calculado, anotado, tem procedimento, tem, sabe, uma formalização muito clara das coisas. Então, lógico que aqui a gente está falando de burocracia, a gente está falando na burocracia do sentido original, que é lá do Weber, não da burocracia que a gente usa, né, no dia a dia, que é essa palavra para descrever coisa que é muito quadradinha e tal. Tainara, já vamos chegar lá, agora que eu vi a tua pergunta. Então, beleza. Então, temos aqui, mais uma vez, o meu vídeo aqui saindo do lugar, que é ótimo, né? Dá uma alegria no coração. Vamos voltar aqui. Fica aí, amigo. Acho que eu tenho que ficar escrevendo mais coisa aqui para dar aquela... Vai. Aí. Então, aí eu tenho as burocracias, beleza? Então, vamos aí lembrar nas nossas ideias. Falando sobre estabilidade, quando eu tenho dinâmico, como quando eu não consigo prever direito o que vai acontecer, eu tenho orgânico. Quando eu tenho estabilidade, quando eu sei mais ou menos o que vai acontecer, eu tenho uma certa... A menina tá indo trabalhar, eu acho. Estou vendo os vizinhos aqui, gente. Eu tô aquelas tia que ficam na janela olhando o que tá acontecendo com os vizinhos hoje. Acho que ela perdeu a chave. Vou ele ajudar. Então, aí eu tenho as burocracias. Tá. Então, resolvemos o problema da estabilidade. Estável e dinâmico. Tá. Aí eu tenho aqui do outro lado, eu vou escrever umas coisas aqui só para o negócio não sair do lugar de volta. Eu tenho a lógica aí da complexidade, o que a gente estava falando, muito a ver com a tecnologia. Beleza. Se eu tenho muito a ver com a tecnologia, eu tenho agora nessa aba aqui, né? Quando ela é simples, eu tendo a centralizar. Quando ela é complexo, eu tendo a descentralizar. Por quê? Porque o que acontece? Quando eu tenho uma tecnologia ou uma complexidade que ela não é muito tamanha, não vou falar isso. Vou usar outro exemplo. Eu ia falar, o cara não precisa ser muito inteligente para tomar decisão, mas não é bem nesse sentido. É que é o seguinte, você não precisa de muita opinião para as coisas. Você não precisa uma coisa assim muito tipo, cara, vamos pensar junto aí, vamos colocar duas cabeças para pensar e tal, porque vai ser melhor para a gente. Você não tem uma complexidade muito grande, uma cabeça só dá conta, entendeu? Um cérebro só resolve. Então, você consegue centralizar. Você fala, deixa que o fulano lá resolve, pronto, que esse troço aí, não tem que a gente ficar pensando muito sobre isso daí. Porque você não tem muita complexidade ambiental. Então, você tem mais capacidade de centralizar, porque você não tem que pensar muito, você não tem muita complexidade nem no pensamento para decidir as coisas. Então, você tem uma possibilidade aí maior de centralizar.
Se você, por outro lado, tem um ambiente muito mais complexo, você tende a uma descentralização. Pelo contrário, que também seria verdadeiro. Se é muito complexo, cara, eu vou ter que chamar o engenheiro, eu vou ter que chamar o cara lá da pesquisa, eu vou ter que chamar lá o doutor e não sei do que para resolver esse pedaço específico aqui. Eu tenho uma coisa assim que exige muito mais da solução, da resolução das coisas, do dizer, não, vai ser X ou vai ser Y. Então, você tende a descentralizar para você conseguir esse tipo de resposta para um ambiente que ele exige mais. Você precisa ter uma disciplina mais difícil, tá? É uma disciplina mais difícil, então você precisa aí de mais tempo e mais cérebros para pensar, para dividir a lógica aí da decisão. Então, aí eu tenho descentralização. E aí, o que acontece? A gente tem os quadrantes aqui que vão se formar, tá? Então, eu tenho a burocracia descentralizada aqui, a burocracia centralizada aqui, eu tenho uma orgânica descentralizada aqui e uma orgânica centralizada aqui. Então, uma das coisas daí que isso traz por consequência, que daí o Mintzberg também vai colocar, é que... Vamos mudar a cor aqui. Vamos escrever agora de... Tá virando um chacho isso aqui, gente. Não tá combinando nada, mas vamos lá. Ele vai falar, olha, aí com essa característica aqui eu tenho a padronização de habilidades. Aqui eu tenho a padronização de processo. Aqui eu tenho supervisão direta. Tá ficando bem bonita a letra, né? E aqui eu tenho o ajustamento mútuo. Vocês conhecem isso aqui, né, gente? O que é isso aqui? Vocês já viram esses em outros carnavais? O que são essas estruturas aí, gente? Começa com mecanismos a palavra. Eu tô na dúvida hoje que vocês estão aí hoje. Tô bem na dúvida, hein? Mecanismos de coordenação. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Inclusive, eu tenho que preparar essa aula aí pro EAD. E aí eu perguntei pros caras lá, lascou, né, gente? Porque quase não tem professor que é dessa área e é meio complicado você conseguir um professor conteudista para fazer. Aí eu perguntei para a mulher, falei, escute, assim, as pessoas têm que ser formadas, tal, porque eu boto mais a minha mão no fogo por meus alunos do que por alguns caras que já são, inclusive, doutores, porque não são dessa área, né? Tem que ser formada, e a mulher, ai, não, os caras têm que ter pelo menos mestrado, senão não dá para contratar, professora. E eu não posso nem indicar vocês, gente, mas vocês davam um show aí para montar esse EAD. Você vê que eu já estava conseguindo um emprego para vocês, né? Mas daí não rolou. Então, por hora é eu que vou ter que fazer mesmo e seja o que Deus quiser, né? Enfim, a gente conversa sobre isso mais pra frente. Eu acho que eu vou pagar uns estagiários para fazer comigo o negócio. Tá. Então, eu tenho aí mecanismos de coordenação. Então, eu tenho uma tendência de ter alguns mecanismos de coordenação que são os principais dessas empresas, justamente porque elas têm essas características e funciona melhor de determinada maneira. Então, aqui quando eu tenho descentralização e eu ainda tenho orgânica, o ajustamento mútuo é o que faz mais sentido. Por quê? Porque é uma empresa que precisa se reinventar o tempo todo, é uma empresa que precisa se movimentar o tempo todo, que ela precisa ter jogo de cintura.
para ter jogo de cintura, você não pode ter uma coisa muito fechada, muito, costurada, enraizada. Você tem que ter possibilidades aí de movimentação, por isso o ajustamento mútuo. Aqui eu tenho a supervisão direta, porque é possível, já que você está centralizando, você ter, né, o diretor lá resolvendo o que vai acontecer embaixo. Ainda assim, justamente porque é uma centralização, é uma coisa que não é tão democrática, né? Assim, ó, eu tenho um cara lá que vai falar e acabou, é assim que vai ser. Do outro lado ali, eu tenho a padronização de habilidades e a padronização de processos. Aqui, na padronização de processos, é aquela característica bem comum das burocracias mecanizadas, que são as indústrias que produzem aí em escala, que a gente tem a padronização dos processos. Aí vocês vão lembrar aí que o pessoal da tecnoestrutura vai dizer, filha, é assim que você vai fazer, e acabou. E nas burocracias mecanizadas, é justamente onde a gente vai ver aquele modelinho assim que a gente mais costuma ver de organizações, né? Que é isso aqui. Que é aqueles organogramas assim, bem fechadinho, bem quadradinho, você sabe quem manda no quê, quem faz o quê e tudo mais. Então aqui você tem o pessoal da linha intermediária, eles ficam de olho se os caras aqui embaixo estão fazendo o que principalmente a tecnoestrutura definiu que eles tinham que fazer. Então esse é o modelo clássico que a gente tem ali. E ali em cima a gente tem a padronização de habilidades, porque a lógica aí de que você tem a complexidade, você ainda tem uma burocracia, porque ele é estável, então aqui eu tenho a burocracia profissional, que é a característica de grandes universidades, de hospitais e tal, que a gente já falou anteriormente. Ou seja, eu tenho uma certa complexidade, mas eu tenho um ambiente super estável, então eu sei mais ou menos o que vai acontecer na educação, eu sei mais ou menos como é que é o sistema do funcionamento de um sistema hospitalar, né? Entra o doente, sai o doente e tal. Vai mudando as doenças, vai mudando o conteúdo das coisas? Sim, vai mudando. Mas, então você tem uma lógica aí de complexidade em termos de tecnologia, mas você sabe com relação ao ambiente aquilo que vai acontecer. A indústria farmacêutica, Tainara, se ela é complexa e dinâmica, ela seria, você tá tentando colocar ela aqui nesse aqui, né? Não, porque ela ainda é uma indústria que tem característica de alguma, como chama, de alguma escala, né? São indústrias que vão para alguma lógica de escala. Então, se tivesse que colocar ela aqui, teria que dar uma olhada aonde que ela também está se enquadrando no que ela produz, né? Mas se você tiver uma lógica aí de tecnologia mais complexa, mas que você ainda tem uma certa estabilidade, ela estaria aqui, tá? Então, mas não colocaria ela aqui de forma alguma. Era mais no sentido da gente falar sobre a questão da tecnologia. Mas aí, sobre estabilidade e dinamicidade, eu acho que a indústria farmacêutica não entraria numa coisa tão dinâmica quanto alguma coisa mais... Puta, é difícil, né? Um exemplo de um ambiente extremamente dinâmico, eu tenho que pensar. Vou pensar. Tá, resolvido isso daqui, gente, porque aí agora, isso aqui a gente faz as estruturas agora com a mão nas costas, sabe? Deixa eu voltar aqui para a estrutura. Que seria agora o capítulo 8. Deixa eu tirar aqui. Não sei mais o que eu tenho que fazer aqui. Aqui, interromper o compartilhamento. Ok, obrigado. Tá, tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, dona Tainara. Deixa eu ver se é esse aqui o slide que eu quero, se vai ser...
Uhum. Uhum. Mas aqui. Tá. Então agora a gente vai para a estrutura simples, tá? A estrutura simples é a mais simples de todas. Óbvio. Deixa eu só botar o chat de vocês por cima aqui, que daí eu consigo ver se vocês estão respirando. Peraí. Aqui. Então, o que que acontece? A estrutura simples, se vocês olharem ali no com amor e carinho, vocês vão ver que ela nem apareceu naqueles quadrantes ali, né? Por quê? Porque, obviamente, é, a estrutura simples, ela se caracteriza muito mais pelo que ela não tem do que pelo que ela tem. Ela é a estrutura mais simples que a gente tem. Então, o que que acontece? Ela é basicamente achatada, ela não tem muita gente, ela não tem muita idade, ela não tem os departamentos muito bem definidos, tudo é bem mais simples, tá? Então, a gente tem aqui um quadrinho que ajuda a falar assim, tá, então beleza, como que é o nome dessa configuração? Simples. Qual que é o mecanismo principal? Não é o único, tá? Então, quando eu vou falar ali de mecanismo de coordenação principal, eu estou falando assim, tá, o que que impera? Se eu olhasse e falasse assim, tá, então a maioria aqui é isso. Então, para todos os casos daí, tá? Então, para o simples, a gente tem supervisão direta. Então, você tem lá o dono da empresa e ele manda em basicamente todo mundo e é basicamente isso que tem. Qual que é a parte principal da organização simples? A cúpula estratégica, porque quem que é a cúpula estratégica? Normalmente é o dono da empresa, porque ela é pequena, ela é simples, então quem que é a cabeça do negócio, o cérebro do negócio? Quem realmente importa ali? O cara que está no núcleo estratégico, que é o cara normalmente que é o dono da organização. E aí o que eu tenho aí de característica principal? É centralização tanto vertical quanto horizontal, né? O cara que manda tudo, acabou, fim, papo, vamos para frente, tá? Aí eu tenho aqui uma uma tabelinha que é o que vocês vão sempre ver no começo de cada capítulo. Então, no começo de cada capítulo tem tipo um quadrinho assim, e aí ele tem essas informações aí que estão nesse slide agora. E aí ela vai falar, além dessas outras coisas que a gente já falou anteriormente, ela vai falar de algumas outras questões. Por exemplo, o principal parâmetro de design. Então, vai falar que ela é centralizada, né? Cara, o dono do negócio, o cara manda, então ele diz que sim, ele diz que não, beleza. E ela tende a ser mais orgânica. Por que que ela tende a ser mais orgânica? Porque é uma coisa meio assim, velho, você tem lá 3 pessoas trabalhando. Você não tem o departamento de vendas bem organizadinho, você não tem o departamento de produção super organizadinho. Eu não sei se já trabalharam numa empresa simples e uma empresa pequena. Cara, você é o cara que abre a porta, você atende o telefone, você faz o almoço, você fecha a venda e depois você entrega o negócio. Assim, você entendeu? É, todo mundo meio que faz tudo. Então, você não tem essa coisa muito estruturada dos departamentos, dos setores e do tipo, não, isso aqui não está na minha alçada, não é eu que faço e tal. Você tem uma coisa um pouco mais fluida. Por isso, ela é uma organização mais orgânica do que burocrata por natureza. Aí eu tenho alguns fatores situacionais, que é aquilo que a gente estava vendo ali um pouco antes. Sei lá, tá parecendo um sim, tudo sim, deve ser alguma coisa que eu perguntei, eu não lembro o que é. Tô vendo agora o chat aqui, mas tá bom, vamos lá. Em geral, eu tenho empresas jovens, empresas pequenas, empresas que não têm um sistema técnico muito sofisticado. Eu tenho simplicidade no ambiente, mas eu também posso ter dinamicidade, então, porque
você consegue se movimentar com esse tipo de organização, porque como ela é pequena, tá todo mundo junto ali, você consegue se movimentar rápido. Então, se você tiver um ambiente extremamente hostil, a organização simples ela toma vantagem. Porque o que acontece? Como ela é pequena e tá todo mundo junto ali e você tem um cara ali que vai resolver a coisa e não tem outra pessoa para resolver, ela consegue se movimentar rápido. Então é aquela lógica assim, cara, o que é mais fácil de você mexer, um navio ou um barco? Então o navio, ele carrega muito mais gente, ele carrega muito mais coisas, ele vai muito mais longe, ele tem muito mais autonomia, etc. Só que numa situação mais emergencial, quem toma vantagem é o barco pequeno, porque ele consegue se movimentar muito mais rápido do que o navio. Então, por isso que quando você tem um ambiente, uma situação extremamente hostil, as simples acabam se dando bem naquele momento. Mas isso não é para uma situação corriqueira, que isso aconteça o tempo todo. É mais assim, tá, deu uma desgraça, eu consigo me movimentar rápido para resolver. Obviamente, a necessidade de poder do gerente principal, ela é muito forte, porque, lógico, né, ele é o cara que é o dono do negócio. E, em geral, ela não é, assim, muita coisa da moda, assim, sabe? Então, no sentido de que não é uma estrutura que puta, como é que eu vou explicar isso? No sentido de que você não tem uma. Quando a gente fala moda no ambiente de estrutura organizacional, a gente está falando muito assim, tipo, tá, o que se espera no momento para o negócio do ISO, o negócio do tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. Então, ela não é uma estrutura que as pessoas buscam ter, porque é uma tipo, nossa, olha que coisa que para como ele é moderno, ele tem uma estrutura que é moderna, entendeu? É mais nesse sentido aí que ele quer falar sobre o not fashionable ali. Aí eu tenho aqui algumas características que ajudam a entender a uma organização simples, né? Então, tudo não é muito elaborado, é relativamente mais simples. A divisão do trabalho é muito fraca, né? Assim, todo mundo faz tudo, né? Você é contratado lá para ser assistente administrativo, mas você faz um pouco de tudo. Você ajuda no almoxarifado, você ajuda no atendimento das ligações, você resolve as vendas, porque ela é simples. Então, assim, você não tem muito definido isso, você só faz isso, você faz só aquilo. O comportamento é bem pouco formalizado, né? Seja o que Deus quiser, vamos fazendo aí e conforme der a gente vai vivendo. Você tem pouco uso de planejamento, de treinamento e de mecanismos de interligação. Então, você vai ver que é muito características, microempresas, pequenas empresas, é assim, gente, vamos fazendo. A gente, aí a hora que der, aí a gente conversa ali perto do café e a gente vai resolvendo esse negócio aí de parar uma semana inteira para fazer treinamento para nós mudar. A gente não tem nem capacidade para isso, então a gente vai vivendo, a gente vai indo, não planeja muito não, vai executando. A tecnoestrutura, quando tem, ela é pequena, em geral nem tem. A hierarquia gerencial normalmente é pequena, né? Então também você tem lá o cara lá que manda em tudo. É pouco que você tem ali para as cadeias para baixo e você tem pouca diferenciação entre as unidades, quando tem unidade ou quando tem algum tipo de departamentalização. Então, assim, a organização simples, ela se caracteriza justamente pelo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá bem zona esse aqui, esse slide aqui. Tava falando sobre os tipos de
de líder e tal. Então, a burocracia simples, ela se caracteriza justamente pelo que ela não tem. Então, assim, ela não é muito elaborada, ela não tem muita divisão de trabalho, ela não tem muito padronização de comportamento, não tem muito planejamento, não tem interligação, não tem muita tecnoestrutura, não tem diferenciação entre as unidades. Então, assim, a característica da simples é basicamente não ter formalização e estruturação das coisas. Agora, o que é importante é que é um tipo muito popular de estrutura organizacional, por um motivo muito simples. Eu estava olhando aí essa semana um relatório sobre empresas e tal, né? Por causa da situação aí de muita empresa que está fechada porque é empresa de shopping e tal, e essa situação aí de demanda que está meio zoada, etc. Eu estava dando uma olhada aí nesses relatórios. E aí eu estava olhando que cerca de 50% da população economicamente ativa e que está trabalhando, então são as pessoas aí na idade de trabalhar, né? E que estão trabalhando, 50% delas trabalham para empresas pequenas. Ou seja, 50% da nossa força de trabalho está alocada em milhares de empresas simples. Então, você tem aí, se 50% das pessoas estão nessas empresas, você pense a quantidade de empresas que você tem que ter desse tamanho, né, para acolher todas essas pessoas aí. Então, a quantidade de empresas pequenas que a gente tem operando no Brasil é absurda. E a probabilidade dessas organizações serem dessa estrutura simples ela é muito alta. Então, é característica você ter muita presença muito forte desse tipo de organização num ambiente econômico regular. Então, é muito comum você ter esse tipo de situação. E, em geral, o que acontece? A gente sabe que a maioria das empresas, quando começam, vão passar por essa estrutura e algumas vão permanecer pelo seu tipo de negócio, enquanto outras vão evoluir para outras estruturas que dão mais condição do seu trabalho ser executado de uma forma melhorada. Então, é aquela lógica que a gente estava conversando nas semanas anteriores. As organizações também vão respondendo à questão ambiental. Então, dependendo do tipo de negócio que ela tem, ela vai caminhando para as outras estruturas, uma burocracia profissional, uma burocracia mecanizada, ou seja lá o que for, porque daí ela precisa de uma estrutura mais formalizada, mais organizada, mais estruturada para responder melhor o ambiente, tanto com relação a clientes, governo e todos os players, todos os stakeholders que ela vai ter. Então, mas o que é importante é assim, não é porque é uma estrutura simples que ela não exista. Pelo contrário, provavelmente é a que mais existe. E até por isso, né, que você vai fazer uma análise das empresas que o Sebrae atende, por exemplo, você vai ver isso aqui numa quantidade praticamente em 100% das organizações. Então, você tem essa situação aqui para essas empresas. E aí, entendendo disso, você como consultor, de repente, você consegue entender que, cara, é assim mesmo. Só que o que eu faço, então? Tá, eu sabendo que a coisa dessa forma, eu sei, por exemplo, que a presença do chefe ou a coisa da estratégia é extremamente importante para essas organizações, a estratégia na lógica da cúpula estratégica. Então, o que você vai fazer? Você vai atacar nesse cara, você fala, cara, esse é o cara central da organização, então se eu quiser fazer alguma coisa, esse é o primeiro cara a ter que ser convencido de tudo. Então, você tem esse panorama um pouco mais organizado para entender como que uma empresa funciona nessa estrutura aí. E aí, né, tem algumas... todos os capítulos daqui para frente, eles começam assim, tá? Características, condições, a descrição básica, daí as condições da estrutura para
para ser daquela forma, e aí alguns problemas associados àquele tipo de estrutura. Então, um dos principais, acho que o principal risco ou o principal problema associado a essa característica é que você tem uma centralização muito grande em uma pessoa normalmente, que é o dono da empresa, né? E aí é o seguinte, se o cara ficar doente amanhã, lascou, porque daí ninguém tem autoridade, pelo menos formal, para resolver as coisas ou para continuar a organização. Então é comum a empresa acabar porque o cara morreu, porque o cara tá doente, porque o cara não quer mais, ou seja lá o que for. Então isso é um dos grandes problemas aí que você tem da estrutura simples. Por outro lado, ela é uma estrutura que as pessoas às vezes gostam de trabalhar porque ela é uma coisa menor, uma coisa menos burocratizada, existe uma certa fluidez no negócio, as pessoas se identificam com às vezes a história da pessoa que começou a criar, se identificam com a história da organização, elas se sentem parte daquilo de alguma forma. Então, tem algumas questões aí que são associadas a essas características dela de ser simples. E aí, basicamente, fim, acabou a estrutura simples. Falei para vocês que era simples. Tá, entenderam até aqui? Sucesso, estrutura simples. Tô recebendo e-mail, tá uma zona aqui, peraí. Sim, gente. Esse sim do Lucas, eu acho que é um sim mais velho, né, Lucas? Tainara, ok, beleza. Certo, muito bem. Então, gente, seguinte, a gente vai começar a falar agora da burocracia mecanizada, tá? E aí, esse sim, ela é um pouquinho maior, então, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou só lá embaixo buscar uma água, eu vou, tipo, 10 minutos, pode ser? Aí eu já volto e já voltamos para essa parte aí que a gente já termina isto. Aqui. Tá bom? Pode ser? Eu vou pausar aqui pausar o compartilhamento, não. Aqui então, e vou compartilhar a tela que, deixa eu ver aqui, se é essa aqui que eu quero. Eu vou deixar vocês podem falar, tá? Se vocês preferirem usar o microfone, para mim não tem problema. Mas eu vou deixar o chat aqui. Eu vi o meu sobrinho, o menor, eu tenho 7 sobrinhos, né? O menor, que é não é o menor, mas é o menor que está em condições de fazer a escola online. Ele fica, daí a minha cunhada, a mãe dele, né, bota ele sentado do lado dela, e aí a professora, né, querida, que é participação dos alunos, né, ele tem 7. Aí ela tá lá, e daí ela fala assim, Anthony, o que que você acha disso? Aí ele olha para ela e fala assim, mãe, o que que eu respondo? Tipo, sei lá, meu filho, a aula é sua, seja o que Deus quiser, aperta o botão aí e responde alguma coisa pra professora, porque, né? Mas tá complicado o negócio, tá complicado. Então, assim, se vocês, assim, tiverem alguma coisa para responder, vocês podem responder, tá? Não precisa chamar a mãe de vocês aí, que estamos de boa aí. Tá. A burocracia mecanizada. Eu coloquei aqui algumas coisas sobre a Revolução Industrial, porque, assim, no contexto que aparecem as burocracias, o que esse termo é cunhado pelo Weber, é esse contexto aqui. É só para vocês terem uma noção um pouco mais histórica, tá? O que os caras vão ter que fazer lá na frente explicando essa pandemia é o que a gente está fazendo agora explicando a Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, o que a gente tinha? A gente não tinha organizações como a gente tem hoje, né? Super complexas, com gente trabalhando em áreas específicas e tal. A gente tinha o artesão, aí o cara lá fazia sapato, né? E daí o próprio filho já aprendia a fazer sapato, então você tinha a família dos sapateiros, a família dos padeiros, a família dos agricultores. Era uma coisa muito simples, muito assim, tipo, tá bom, eu preciso de um sapato, então eu troco aqui pelo um pão, então, né? Você tem uma lógica monetária, mas assim, é uma coisa muito mais simples, mais artesanal. Então, né? Cada um faz a sua parte lá e seja o que Deus quiser. Então, é isso que você tem. Aí, quando você tem a Revolução Industrial, é um momento em que, assim, essa aqui é
Essa é a máquina do pau, tá? Ela tem um nome, eu não lembro do nome dela agora, mas assim, quando criaram essa máquina, que foi nessa época aí da Revolução Industrial, o cara que criou a empresa, né, que começou a usar, fechou o tempo, porque daí o que aconteceu? Os trabalhadores começaram a dizer, porra, mas peraí, vocês vão agora colocar uma máquina que não reclama, que não precisa descansar, que produz trocentas unidades e aí então a gente vai ser reposto, né? Então a máquina aqui vai fazer o trabalho de 10 pessoas, então nós estamos tudo ferrado. E aí o povo começou a ficar pé da vida, começou a se movimentar para, tipo, meu, não, isso não pode ficar assim. Então, depois da Revolução Industrial, as pessoas começam a se juntar, os trabalhadores, né? E falam assim, olha, nós vamos ter que discutir isso daí, porque nós precisamos ter alguns direitos, né? Então, dali para cá, começou essa coisa assim, de quantidade de horas trabalhadas, que criança não pode trabalhar, que você tem que ter descanso remunerado, né? Que a gente tem, por exemplo, no Brasil, você pelo menos um dia da semana você tem que pagar para o cara descansar. Então a gente tem normalmente o domingo. É o que a nossa CLT exige. Existe o número de horas do trabalho. Então, todo esse movimento, ele é um movimento bem mais recente. E as unions, ele que está falando aqui embaixo, os labor unions, é o que a gente chama aqui de sindicato, né? Que também ficou muito mais forte a partir daí, porque daí as pessoas começaram a se juntar, as pessoas, os trabalhadores, no caso, né? Para tipo, não, nós temos direitos e vocês não podem simplesmente passar por cima disso daí. Então aqui eu até coloquei algumas fotos de umas criancinhas, né? Porque era normal, bem normal nas indústrias, no início das indústrias, usar o trabalho infantil, porque essa lógica de infância que a gente tem hoje, ela é muito, mas muito recente. Eu vi um trabalho de antropologia falando que essa coisa assim de tipo a infância que é assim quase assim uma coisa especial, uma coisa que tem que ser mantida, que a criança precisa viver num ambiente em que ela pode brincar e que ela não tem responsabilidade e tal, muito de agora, mas muito agora. Se vocês olharem, provavelmente os avós de vocês trabalharam já criança, era muito comum. A minha tia, irmã do meu pai, ela é um pouco mais velha que meu pai. Ela veio para Curitiba, né? Eles moravam em Blumenau, então ela foi a primeira a vir para Curitiba. E quando ela veio para Curitiba, ela veio com 12 anos e ela trabalhava limpando a casa de uma senhora. Isso era extremamente normal. Então eu tô falando dos anos 60. Então, é uma coisa muito nova, essa coisa assim da infância. Então, a linha ainda mais para trás, você ter uma criança dentro de uma fábrica era extremamente comum, extremamente comum. Então, isso aqui são fotos reais, né? Aí, como as crianças eram pequenininhas e habilidosas, né? Você manda subir na máquina, a mãozinha é pequena e cabe dentro dos mecanismos ali que precisava organizar. Então, assim, isso é um contexto do momento que a gente tem de industrialização. E nessa época aí de Revolução Industrial, você começa a ter aquela preocupação assim, cara, a gente pode produzir mais. Vamos começar a criar formas de produzir mais e melhor. Então, a lógica de produção de escala vem daí, né? Então, você começa com as linhas de montagem. Então, aqui tem essa foto aqui é uma linha de montagem do Ford T, que é uma das primeiras linhas de montagens assim clássicas que a gente tem, né? Que o Ford falou, olha, então o que eu acho que é melhor? O carro vai passando e os trabalhadores vão montando conforme ele vai passando. Então você criou uma linha de montagem, porque até então você ia produzir um produto, que era lá a lógica do sapateiro, você começava desde o começo, né? Daí o sapateiro ia lá, cortava o couro, depois ele ia lá e fazia os furinhos, depois ele ia lá. Então a produção era tudo em torno da coisa e o cara fazia tudo aquilo. A partir daí, você começa a ter esse pensamento de assim, a gente pode produzir mais e mais rápido se a gente dividir o trabalho. E aí lembra que a gente começou a falar da especialização do trabalho? A especialização no sentido de que o cara só faz a mesma coisa. Então, ele fica ali do ladinho do carro, esperando o carro passar. A hora que o carro passar, ele o parafuso. Aí o outro ali tá passando, o cara só fica enfiando o vidro e assim por diante. Então essa é a lógica de escala. Então eu coloquei aqui, ó,
exemplos, né? Então tem o Taylor, então vocês já devem ter ouvido falar de Taylor, né? Quando a gente estuda teorias gerais da administração, Taylor sempre aparece, o Fayol sempre aparece, porque ele vai falar assim, olha, existem princípios científicos da administração e que a gente precisa ter umas coisas muito organizadas. A gente tem que ter um chefe, a gente tem que ter o cara que obedece, tem o cara que manda, a gente tem que ter protocolo, tem que ter procedimento, tem que ter papel, tem que ter isso sim, isso não, 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 não. Aí vem esses caras e começam a estudar coisas, principalmente em locais onde você começa a ter essa industrialização em formas de linha de montagem e tal. Então, esse Hawthorne Studies, quem conduziu, principalmente foi esse cara que chama Mayo. Essa é uma região ali de Chicago, perto de Chicago e Detroit, ali para cima nos Estados Unidos, onde você tem as montadoras, né, de carro, tinha muita manufatura de costura e tal, e aí o cara foi tentar entender como é que fazia para produzir mais. E assim, muitos dos estudos deles, que são considerados estudos científicos porque tinham métodos, né? Ele era chamado meio que como um consultor. Então ele ia lá e os caras falavam assim, olha, fala pra gente o que tem que fazer aqui para as costureiras produzirem mais, para a gente, né, produzir mais rápido, mais barato e, né, tudo que as indústrias querem, né? E aí ele fazia os experimentos. Então, um dos experimentos deles que é clássico acho que eu até coloquei aqui no próximo slide, que é o negócio da luz, né? Então o cara ficava ali do ladinho anotando e falava assim, então hoje você bota menos luz. Aí você nota quantas mulheres produzem. Aí melhora um pouco a iluminação. Aí eu acho que em melhorar a iluminação eles vão produzir mais. Aí o que acontecia? De fato, as costureiras produziam mais quando aumentava a luz. Aí o cara lá ia anotava e ele falava assim, a minha conclusão é que, então, se você der condições de ambiente melhor para a produção, você chega num nível que você, né, o nível melhor, o nível mais interessante aqui de luz é esse, porque depois disso já não faz mais diferença. Na realidade, o que aconteceu é que daí foi importante dessa época do Mayo aí, é que ele percebeu uma coisa muito interessante, é que as costureiras, elas estavam lá tentando responder para ele coisas que elas achavam que seria bom em termos que seria a resposta certa a dar. Então, quando a gente faz pesquisa, isso é uma das coisas que a gente se preocupa muito. Porque aí eu venho para vocês e eu falo assim, gente, vou fazer uma pesquisa com vocês aí, tá? Então vamos lá. Pergunta 1. Aí vocês me respondem. Pergunta 2. Aí vocês me respondem. Então eu queria que vocês aí fizessem o trabalho como vocês trabalham no dia a dia na faculdade. Mostra aí para mim como é que é. O que acontece? Vocês sabendo que estão sendo observados e sabendo que eu sou uma pesquisadora, vocês tendem a me dar uma resposta porque vocês querem ser meus amigos. E isso é natural do ser humano. Então, isso foi uma das coisas que eles perceberam na época, que era uma coisa que eles ainda não tinham muita certeza, eles não sabiam dessas condições, né? Mas o que acontecia era que as costureiras respondiam, não à iluminação, mas elas respondiam ao fato de estarem sendo observadas. Então, era assim, tipo, cara, eles estão olhando ali, vamos produzir mais aqui, porque os caras estão prestando atenção no que a gente está fazendo. Então, isso foi uma das conclusões importantes depois que o Mayo descobriu que na realidade não era só por causa da iluminação, era porque ele estava observando. Por quê? Porque aí quando ele voltava a iluminação para baixo, a produção não caía, a produção permanecia do jeito que estava. Então, isso foi uma das conclusões que ele chegou. Aí tem o pessoal da teoria X e Y, que daí esse cara falou assim, olha, tem o povo que é preguiçoso mesmo, esses trabalhadores não querem nada, esse é o povo X. E tem os Y, o Y são os caras que querem ir para frente, que eles gostam de desafio e tal. Então eu ia falar, olha, existem pessoas diferentes. Depois veio o Maslow falando das pirâmides, falando das necessidades e tal. Então, assim, vem uma época que eles começam a falar dessa administração científica, tipo, a gente tem que fazer isso para conseguir aquilo. Se você fizer tal coisa, você consegue tal coisa. Então, é uma época que começa essas coisas. Aí, um clássico, né? O Charlie Chaplin fez esse filme que chama Modern Times,
que fala sobre a situação daí das indústrias, né? Que aí começou, isso, porque assim, as empresas começaram a perceber assim, olha, então faz a linha de montagem e bota o cara fazendo exatamente a mesma coisa o tempo todo. Então você consegue melhorar a produtividade porque você tem um cara simplesmente especializado em apertar o parafuso. E claro que esse filme é uma crítica social, inclusive, né? De tipo, pô, o trabalhador virou uma mera máquina, mas ele reflete bem o momento que está se vivendo ali. Aí aqui, né, claro, eu tenho algumas fotos aqui de linhas de montagem como a gente tem hoje, né? Que é muito diferente do que a gente tinha nesse século passado. Então, o que a gente tinha, aquela coisa da indústria suja, com pouca iluminação, com uma situação assim meio deplorável, não é o que a gente tem mais, né? Então, você tem uma situação assim, uma linha de montagem de carro, por exemplo, é extremamente, o chão é limpo, né? Você pode se esfregar no chão ali, que é mais limpo do que o chão da casa, assim. Então, porque o desenvolvimento que há em torno disso mudou muito. Esse aqui é o centro de distribuição da Amazon, que fica... Esse aqui eu acho que é de Seattle, a Amazon começou lá, né? E aí você tem uma lógica industrial ou uma lógica de prestação de serviço que é muito diferente. Mas, enfim, o que a gente tem aí sobre burocracia é desse cara aí. O termo burocracia foi criado por ele. O nome dele é Max Weber, ele é alemão, e ele vem logo depois do Marx. O Marx vocês conhecem. Bom, o Marx, ele estava muito envolvido naquela lógica, assim, que é esse fervilhar daquele momento, né? Que daí as pessoas começam a dizer, pô, mas nós somos trabalhador, mas, pô, isso está virando uma palhaçada, isso não tem mais respeito à pessoa, a gente é visto como simplesmente uma parte da engrenagem, que é aquela lógica ali do Charlie Chaplin, que depois vai fazer o filme retratando isso. Então, tem o Marx, e logo na sequência, então, né, o Marx com toda a produção mais científica dele, e tem o Marx com uma produção mais popular do Manifesto Comunista, e que parece que são duas pessoas totalmente diferentes, né? O Marx, mais cientista social, ele tem uns tratados muito mais assim... muito mais organizados, assim. Então, ele vai falar, por exemplo, da mais-valia, ele vai falar sobre a alienação do trabalho, e a alienação não no sentido de você ser um alienado, de uma pessoa que não percebe o que está fazendo, mas a alienação no seguinte sentido, porque como você tem uma lógica daí de industrialização, você aliena o seu trabalho para a indústria. Então, você não é mais o cara que produz e você tem o lucro todo daquilo que você produz. Então, você não é mais o sapateiro que produziu lá um sapatinho por, sei lá, $10 e vendeu por 12, e aí você ficou com os 12. Você agora é membro de uma indústria, e aí você aliena o seu trabalho para aquela indústria. E aí você vai produzir um pedaço do sapato, você não produz mais o sapato, você produz um pedaço do sapato. E aquele sapato que daí na indústria, sei lá, custou $8, porque obviamente você tem uma economia de escala, então não custa mais os 10 que custava, ele custa 8, porque obviamente você tem uma situação escalonada, e isso faz com que você tenha uma economia de recursos e tudo mais. Aquele cara ali, ele alienou o trabalho dele para a indústria. E aí ele não recebe mais pelo sapato como um todo, ele recebe um pedacinho daquele trabalho dele. Por isso que aí o Marx vai falar sobre questões de você alienar o seu trabalho para um terceiro. Então, assim, o trabalho não é mais, que essa era uma das grandes críticas do Marx, o trabalho não é mais algo que é seu, que é uma coisa quase artística, que é uma coisa mais, assim, de uma expressão do ser, de ser pessoa. O trabalho é simplesmente algo que você empresta a sua força para um negócio que você às vezes nem sabe o que é.
Porque aí o que que acontece? Naquele momento, as pessoas estavam simplesmente apertando parafusos. Então, eles não estavam mais construindo coisas, eles estavam apertando parafusos. Então, é uma crítica social muito forte que acontece naquele momento. Por isso que eu estava falando para vocês, que nós temos o Marx mais cientista, que ele tem conceitos muito importantes, inclusive para a economia de hoje, assim, ele tem coisas muito, assim, raízes que dão muita sustentação para várias coisas, para desenvolvimentos futuros, e nós temos o Marx do Manifesto Comunista. E você lê o Manifesto Comunista, é outro Marx, parece que é outra pessoa, porque aí sim ele fala, não, nós temos que nos levantar, nós temos que nos expressar, nananana, que é assim, é uma outra lógica de produção. Então, são duas coisas diferentes, isso é importante para vocês saberem, tá? Tem dois momentos do Marx, digamos assim. Então, o Weber vem depois e ele fala, olha, tem umas coisas aí do Marx que eu acho que a gente tem que considerar, a parte mais de produção científica, mais de produção de pesquisa do Marx, mas ele falava assim, para ser sincero, eu acho o seguinte, o mundo não é feito só de economia, o mundo é feito de sociedade. Inclusive, a sociedade é que produz a economia. Sem sociedade, sem pessoas, você não tem economia. E aí o Max Weber começa a falar de economia e sociedade, e aí chega um belo momento que ele fala assim, olha, tem um negócio que eu estou vendo acontecer que eu vou chamar de burocracia, que é esse sistema de produção todo organizado, todo estruturado, com controle, com uma coisa assim bem mais quadradinha. Então, por isso que a gente usa essa palavra burocracia para dizer, ai, que saco essa burocracia, né? Nossa, vai conseguir fazer uma carteira de motorista, uma burocracia desgraçada. Por quê? Porque a gente está se referindo a essa coisa assim muito, sabe, quadradinha, papelzinho, assinatura, carimbo, fala com o chefe, tem que resolver, tem que definir, tem que assinar. Então, porque ele estava falando desse movimento que estava acontecendo dentro das indústrias. Daí ele falou, isso para mim chama-se, eu vou chamar isso, esse conjunto de burocracia. Por isso que daí o termo surge ali. Outro trabalho bem importante do Weber é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele vai fazer uma análise, e isso é mais curiosidades locais, tá? Ele vai fazer um estudo nos Estados Unidos, ele vai falar, cara, que interessante como o capitalismo se desenvolveu nos Estados Unidos de uma forma assim, pungente, foi muito forte o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos, diferente do que aconteceu na Europa. E aí ele vai lá tentar entender por que aquele solo foi tão fértil para o capitalismo se manifestar. E aí ele começa, e aí esse livro dele vai falar mais ou menos isso. Ele fala assim, o capitalismo encontra um solo fértil para desenvolvimento nos Estados Unidos por causa do protestantismo. Porque o que ele percebeu? A lógica europeia, ela vinha de uma lógica muito que era do catolicismo. Era um cristianismo, mas um cristianismo da vertente do catolicismo, né? E que os católicos, né, como uma tradição, eles têm uma coisa assim, o mundo é duro mesmo, aqui tem um sofrimento, aqui tem uma coisa assim que é difícil, é dura mesmo, mas no final, quando você morrer, você vai ter passado por esse sofrimento, mas esse sofrimento te ajuda a entrar na vida eterna. Então, o bom mesmo é o céu, aqui é meio ruim mesmo. Então, assim, ser pobre aqui faz parte, entendeu? Porque é um sofrimento que a gente tem que passar. Então, ser pobre tem uma coisa aí que faz parte, tá? Então, assim, o ganhar dinheiro, o ser, assim, ávido pela grana, era uma coisa, assim, que não é muito bonito. Então, a Europa tinha muito mais essa característica. Quando você tem uma transposição para os Estados Unidos é um país protestante. Então, os caras que vêm para os Estados Unidos, eles são protestantes, eles não são mais católicos. Então, já tinha
a cisma, e aí quando você começa nos Estados Unidos um novo povo, você já vem com o protestantismo. E o que é interessante do protestantismo? Eles entendem que você ter dinheiro, você ter condições é uma bênção divina. Então, diferente do catolicismo, que entendia que faz parte sofrer, que faz parte não ter dinheiro, que a pobreza é uma coisa que a gente precisa experimentar e tal, o protestante, ele acha que sucesso, dinheiro e para frente é uma bênção divina. Que uma pessoa que tem dinheiro é uma pessoa abençoada. Então, o cara que é o chefe da indústria lá e que tá nadando no dinheiro, ele é um cara que Deus falou, cara, você é um cara, hein, top, hein? Dinheiro para você, vai, dinheiro. Eles entendem que a coisa de você ser financeiramente melhor significa que você é uma pessoa muito boa, que você foi abençoada. E aí o que acontece? Não tem vergonha, né? Não tem vergonha de ir para cima da questão do dinheiro. Por isso que o capitalismo se desenvolve tão bem nos Estados Unidos, porque ganhar dinheiro, trabalhar e ter esse retorno financeiro é sinal de bênção. E claro que depois daí no fim ele conclui, ele fala, bom, isso é o início da coisa ali, né? É lógico que depois, hoje ou anos depois, você vai perguntar pro cara lá que é o industrial se ele é protestante e se ele entende então que ele é um abençoado porque ele vai atrás dessa coisa assim da grana porque ele é um abençoado. Você tem uma cisma ali, né? Você não tem mais a raiz na coisa da religião ou da espiritualidade. Aí depois, seja o que Deus quiser, é o dinheiro pelo dinheiro. Mas o início da coisa se dá ali. Então o Weber, ele é um sociólogo extremamente importante para a discussão de economia, sociedade e capitalismo. E, obviamente, para dizer o que é burocracia. Tá, deixa eu mostrar aqui Tá, todo mundo entendeu até agora que tá aqui? Tudo bem? Essa é a parte história do capitalismo mundial. Tá, fizemos aí um panorama. Marx, Weber e Companhia Limitada, Revoluções Industriais. Foi? Gente, tá ficando tarde, né? Eu nem comecei o troço aqui. Eu vou começar, mas acho que daí não vai terminar, não dá nada. Então aí, gente. A última coisa que eu tenho é um www do Andrews, que deve ser, tipo, ele ia sugerir um site para nós. Obrigado, amigos. E ele desistiu daí, eu acho. Tá. Eu tô até cansada agora de ter sido tão, assim, enfática com o Weber. Eu adoro o Weber, ele tem uma sacada que... Mas que homem, minhas gente, que homem. A gente, inclusive, usa bastante ele ali no meu grupo de pesquisa. Ele é um cara que... tá, deixa eu ver. Mais pra frente. Gente, a gente passa por muita coisa já, hein? Já passamos por tanta coisa juntos, né? Tá. Então é o seguinte, aí... Por que teve esse tarará aí, todo esse negócio aí, precisa entender o que era burocracia? Por quê? Porque a primeira estrutura que a gente tem e que é essa coisa aí bem industrial, bem da linha de produção, linha de montagem, é uma burocracia mecanizada. E aí o que aconteceu? O Mintzberg falou assim, ó, na real, eu vejo aqui duas burocracias, uma burocracia profissional e uma burocracia mecanizada. Aquela que a gente conhece como indústria clássica é a burocracia mecanizada. Essa coisa da linha de montagem, tudo bem assim, como o Weber estava falando na época, que você pensa, quando o cara cunhou o termo burocracia, o que ele conhecia? O que eram as indústrias naquele momento? Era o povo manufatura, né? E aí a manufatura tem essa característica muito assim, tá? Então beleza, entendemos agora então, pus o estudo do povo aí,
que eu boto o cara apertando o parafuso, eu boto o outro cara fazendo isso e cala a boca, você não tem que pensar, você tem que executar. O pensamento é estratégico, então a lógica assim, de quem define é o administrativo. Então, nesse momento que você tem essa ruptura entre o trabalhador e o cara que pensa. Então, tem o cara inteligente, que é o cara estratégico, que vai pensar o que vai acontecer, o que vai fazer, como é que vai produzir, quanto que vai produzir, e o cara aqui embaixo, que ele não tem que mais pensar nisso, agora ele simplesmente tem que executar. Então, o que a gente conhece como essa lógica industrial aí é uma estrutura mecanizada. Então, beleza, estamos falando aí dessa estrutura que, aí assim, ela tem os limites muito bonitinhos, né? Aquele desenho que a gente conheceu lá no começo do capítulo, ele é um desenho muito clássico para burocracia mecanizada, né? Então tem os departamentos, tudo lindo, tudo assim, sabe? Bem quadradinho, bem organizadinho e tal. E aí a gente tem aqui a parte do embaixo aqui, né, que é o núcleo operacional, que é o operating core aqui que a gente tem, né, que em inglês a gente está usando esse nome, extremamente regulated, whatever. Formalização, comportamento, amigo, não tem que pensar, executa, amigo. Seguinte, entra às 8 da manhã e aperta o maldito do parafuso até eu dizer que você tem que parar. Quando eu disser que você tem que parar, você para. Quando eu disser que você tem que voltar, você volta. Então, assim, para de pensar, executa. Comportamento extremamente formalizado e extremamente regulamentado ou regularizado. O fluxo extremamente racionalizado, né? Então começa aqui, depois vai para cá, depois faz isso, ajustamento mútuo. Sem chance, amigo. Nós não vamos ficar conversando aqui para definir o que nós vamos fazer aqui na operação. Você simplesmente entra e executa. Nós já temos isso formalizado, não tem que ficar pensando muito, tá bom? Você entra e faz. Nós não vamos sentar de manhã e conversar para ver se você acha que apertar o parafuso um pouquinho mais para a direita vai ser melhor. Nós não estamos nem aí. Você simplesmente executa o que nós estamos mandando. E a lógica daquela especialização, né? Os trabalhos são simples e extremamente repetitivos. Se vocês assistirem lá o filme, daí tá no slide lá, tem o link é um pedacinho do Chaplin ali, vocês vão ver uma indústria daquele momento, né? Aquele filme foi produzido em 1920 e tantos ali. Então, é uma representação muito clássica do que você tem ali naquele momento. É muito, assim, o que você tem que fazer não pensa, executa, é simples e repetitivo, ponto. E aí, na sequência, você tem um componente administrativo bem elaborado, que é característica da burocracia. Tem o povo que trabalha, tem o povo que pensa. Então, assim, existe essa divisão de quem administra e de quem executa. Aí, os gerentes. Aí, presta atenção aí que nós começamos a juntar as peças agora. Você lembra que a gente tinha agrupamento de mercado e funcional? Veja que aqui a gente tem um agrupamento funcional. Ou seja, nós estamos pensando na função que as coisas têm dentro da organização. Então, eu tenho lá o gerente de distribuição, o gerente de produção, o gerente de vendas, e assim, tudo bem organizadinho pela função. E o objetivo do gerente na burocracia mecanizada, então nós estamos falando ali do pessoal da linha intermediária, não é definir o que o cara de baixo vai fazer. Porque quem define, quem padroniza, vocês sabem que não é o gerente, é a tecnoestrutura. O objetivo do gerente é, assim, manter a coisa em ordem. Falar, olha, se der alguma treta aí, vocês vêm perguntar para mim e eu resolvo. Então, o objetivo dele é manter a padronização da forma como ela foi pensada. Então, o objetivo do gerente não é criar processos, é regulamentar aqueles processos, é garantir que aquilo seja feito conforme tinha sido pensado. Então, essa é a função do gerente da linha intermediária dentro da burocracia mecanizada. E veja, gente, que para a gente de administração, entender disso é bem importante. Por quê?
Porque se você pensar em termos de poder e autoridade, você vai ver que o gerente, ele tem o poder e autoridade para dizer assim, não, olha, pessoal, faz mais assim, faz mais assado, isso aqui, ó, mantém o fluxo. Nós precisamos chegar o mais próximo possível de volta para o que foi definido, que era a padronização. Mas ele não decide se vai mudar a linha de produção ou como que vai fazer a linha de produção acontecer, porque isso não é competência dele. Isso é bem importante, porque daí o cara fica pensando que ele é gerente, ele manda na zoeira toda. Ele não manda na zoeira toda, ele só organiza a zoeira toda. Ele simplesmente mantém a coisa funcionando do jeito que se previu que acontecesse. É isso que ele tem que fazer. Então, ele é o cara que tenta organizar as coisas e ele tem um papel de interligação. Atenção, mais uma peça do nosso quebra-cabeça vindo aqui. Ele faz a ligação com o pessoal da tecnoestrutura, porque, como a gente já sabe, a tecnoestrutura é responsável pela padronização numa burocracia mecanizada do núcleo operacional. Se eles são responsáveis por padronizar, você precisa de algum mecanismo de interligação entre quem diz o que deve ser feito e quem controla que isso seja feito. Por isso, os gerentes têm esse papel aí de interligação com a tecnoestrutura. E, obviamente, eles passam a informação para cima. Então, eles veem lá o pessoal trabalhando e tal, e aí eles vão dizer para o cara de cima da cúpula estratégica, dizendo assim, ó, produzimos, não produzimos, tá dando ruim, o povo tá se matando e tal. Ele que faz esse movimento aí para cima. Tecnoestrutura, a parte principal de uma burocracia mecanizada. Por quê? Porque é eles que padronizam. Então, se eles padronizam, eles são a principal parte. Então, a parte-chave de uma burocracia mecanizada é a tecnoestrutura. A gente falou disso, acho que na semana passada, né? Que a gente fez aquela tabelinha lá. Então, eles são a parte principal de uma burocracia mecanizada. O que é um pouco... Para a gente que tinha uma coisa muito de senso comum, a gente tem a tendência a achar assim, quem é mais importante da empresa é o pessoal estratégico, é o presidente. Não, o pessoal aí, gerente médio, diretor médio, são os caras que mandam na zoeira toda. Não, eles não mandam. Então, a questão é, quem é importante mesmo é quem padroniza a situação. E quem padroniza é a tecnoestrutura. Eu não estou dizendo que os presidentes, os diretores não são importantes. Eu estou dizendo que é o seguinte, se precisar ouvir para mudar alguma coisa, quem vai fazer é a tecnoestrutura. Aí, claro, o staff, o suporte... Porque isso é poder informal ali, não poder formal. Aonde... Aqui é o Bonato, né? Porque essa voz aí eu tenho um ouvido bom, né? Sim, sou eu. Tá, porque é o seguinte, é isso que a gente estava, que eu acabei de falar. No nosso conhecimento de senso comum, quem manda no troço? Quem tem poder no troço? É o chefe, é o presidente, é o diretor, certo? Então, assim, formalmente, quem tem lá na carteira de trabalho dizendo o cara lá de cima. Só que a tecnoestrutura é a que de fato faz o troço, articula para dizer o que manda, o que faz, o que não faz, dizendo assim, olha, pessoal do núcleo operacional, atenção, é isso que vocês fazem a partir de agora. Vocês começam aqui, depois vocês fazem isso, depois fazem isso, depois fazem aquilo. Por isso que o poder é informal, porque não tá lá na carteira de trabalho do cara lá que é que está na tecnoestrutura dizendo assim, parabéns, você manda no núcleo operacional. Ele não é uma parte da linha ali de quem manda e quem desmanda. Então, a parte de poder não é formal, mas ela é extremamente efetiva, só que é oficialmente informal. Por isso que é importante a gente estudar estrutura organizacional, porque quando a gente vai
trabalhar numa organização, hoje a gente vai fazer uma consultoria para a organização, você tem que mexer com essas partes aí que as pessoas acham que não são exatamente importantes. Ah, pessoal, lá, isso aí não é gerente de nada, não é diretor de nada. Acontece o seguinte, é ele que está definindo como que o trabalho deve ser feito. Se ele define como o trabalho vai ser feito, o resultado do trabalho com certeza está extremamente alinhado com o que ele faz e com o que ele diz. Enquanto o gerente médio ali, ele simplesmente está tentando fazer com que as coisas continuem acontecendo do jeito que eles decidiram antes que deveria. Por isso que é informal. Beleza? Beleza. Ligar o microfone. Beleza. Desligar o microfone. Ah, minha gente, esse negócio de aula online aí, ó, deixa eu falar pra vocês. Deixa eu ver aqui se tem muitos pedaços. Ai, gente, tem muito pedaço, tá ficando tarde já. Tá, deixa eu falar aqui da parte da cúpula estratégica, então. Então, claro, quando a gente fala que a parte chave de uma organização burocrata mecanizada é a tecnoestrutura, eu não estou dizendo que as outras partes não estão lá e não estão fazendo o seu papel, tá? Cuidado com isso. Por quê? Porque aí, não, o que importa numa burocracia mecânica? Tecnoestrutura. Cara, eles têm um papel central, só que os outros continuam lá e eles também têm um papel de desenvolvimento dentro da organização. Então, eu não estou dizendo que não existe cúpula estratégica, não estou dizendo que o presidente não está lá, não estou dizendo que o CEO não está lá, que o VP de sei lá o que também não está lá. Ele está lá e ele está trabalhando pela organização. A diferença é quais são os seus papéis. E aí, a cúpula estratégica, óbvio, está preocupada com a performance, é óbvio com o desempenho, porque, né? Óbvio, tem que dar lucro, tem que, né? Tem que ser economicamente viável. Então, lógico que eles são um papel importante em termos assim, tá, vamos vender, não vamos vender, quem que são os clientes, como é que nós vamos fazer, quem que contrata, quem que nananã. Então, lógico que eles estão ali fazendo esse papel. Mas o grande objetivo da cúpula estratégica é tentar manter a máquina funcionando. Então, o objetivo deles é assim, dar uma azeitada na coisa e mantém a roda girando. Então, o objetivo deles é manter todo mundo junto, todo mundo trabalhando naquele processo que foi pré-determinado. É lógico que eles têm autoridade formal, óbvio, o cara é o top das galáxias lá dentro da empresa, mas eles também têm alguma capacidade informal de poder, porque não necessariamente ele é, por exemplo, o chefe direto de alguém lá da tecnoestrutura. Mas é óbvio que se o cara chega e fala assim, olha, nós estávamos pensando aqui que o mercado europeu aí está precisando de umas coisas diferentes, nós vamos ter que pensar como fazer. Então, você tem uma coisa que, assim, eu não sou teu chefe imediato, mas, eu sou o vice-presidente desse troço aqui. Então, né, por favor, você tem que me ouvir aqui, nós temos que discutir as coisas. Então, é lógico que tem uma coisa que não é só na cadeia oficial de comando. Sobre estratégia, que é a última antes das condições. As condições eu resolvo com vocês na semana que vem. Sobre estratégia, tem estratégia na burocracia mecanizada? É óbvio que sim. Toda organização que tem uma estrutura um pouco mais formalizada vai ter algum tipo de estratégia. Diferente da estrutura básica que a gente viu agora há pouco, que assim, a estratégia vamos respondendo a hora que, né, assim, vai surgindo, a gente vai fazendo. Vai acontecendo, a gente vai respondendo. Como eles são mais orgânicos, eles conseguem responder mais rápido as questões que vão aparecendo. Então, é difícil numa estrutura simples você ter uma coisa assim. Faça uma experiência. Vão numa empresa pequena, vocês deve ter um monte, né? Inclusive da família de vocês tem. Você chega lá pro cara e ele é dono da loja lá. Aí você fala, escuta, qual que é a tua estratégia para o próximo ano?
Aí o cara vai te responder alguma coisa, ele fala, não, porque nós vamos vender, nós vamos aí fazer umas coisas novas, nós vamos aí mudar as cores, mas assim, é uma coisa meio solta, não é um troço assim, tipo tudo, né, organizadinho e tal. No caso de organizações mais estruturadas, como a burocracia mecanizada, você, em geral, tem, né, os caras aí da cúpula estratégica se reúnem, daí uma semana de brainstorming e tal, daí todas aquelas ferramentas lá que são chique e tal, o cara vai, pá, isso o quê, vai, faz isso, faz lá, tá. Então, você tem uma estratégia de médio e longo prazo mais organizada e mais, assim, oficializada. E, em geral, obviamente, tem uma coisa meio, tá, a gente aqui em cima decide e o pessoal aqui de baixo vai seguir essa estratégia que a gente está pensando. Aí, ó, a gente traz mais uma peça aqui do nosso quebra-cabeça sobre... deixa eu ver aqui... Acho que tá mais para trás. Em que capítulo que tá? Tinha até um desenho desse aqui. Não sei, gente. Às vezes na minha cabeça eu fico pensando, cara, faz tanto tempo assim que a gente já falou disso, não é possível. Não. Sabe que tem o desenho lá que a gente tinha? Não. Não. Mecanismo de interligação, não. Acho que foi antes. Antes. Era das unidades. Aqui, ó. Lembra desse desenho que a gente tinha duas opções básicas de sistemas de controle? Ou aqui, ó. E aí você tinha performance aqui, né, que era desempenho, controle do desempenho e controle de ação. Aí você tinha dois grandes blocos que você podia seguir. E aí, o que a gente tem aqui? Por isso que a gente está dizendo para vocês que é mais uma peça do que a gente viu lá para trás. Nas burocracias mecanizadas, a gente tem ênfase no processo, no planejamento da ação. Então, como é uma organização quadradinha, começa aqui, termina aqui, tópico 1, 2, 3, 4, 5, existe uma ênfase no processo. Se existe ênfase no processo, eu normalmente não vou só para desempenho. Eu não chego só e digo assim, pessoal, então vocês vão ter que produzir agora 2 milhões de unidades. Eu vou dizer assim, olha, pessoal, nós, claro que vamos produzir 2 milhões de unidades, mas presta atenção. O pessoal aqui do departamento tal vai fazer isso, aqui vai fazer assim, depois esse pessoal vai fazer assim, o pessoal de vendas tem que fazer isso, então você tem uma lógica do planejamento da ação de uma forma do processo e não só uma preocupação com o desempenho final, característica da burocracia mecanizada. E aí, por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque caso vocês venham a trabalhar numa burocracia mecanizada, ou caso vocês tenham que ser consultores de uma burocracia mecanizada, você tem que explicar isso pro cara. Porque às vezes ele é o chefe lá do troço, ele é o diretor de alguma coisa, e aí ele fala assim, falei para todo mundo aqui que nós temos que produzir mais. Fala, velho, eu sei que tem que produzir mais, é óbvio que tem que produzir mais, sempre tem que produzir mais, sempre tem que vender mais, né? Tem que produzir mais com menos custo e ganhar mais dinheiro. Essa é a parte básica da organização. Acontece o seguinte, se você está numa burocracia mecanizada, ela tem algumas características. E uma das características dela é que ela se dá melhor se você, com planejamentos estratégicos, apresenta para a organização planos de ação e não simplesmente metas para serem desenvolvidas, tá bom? Então, essa parte da estratégia é extremamente importante para vocês entenderem que em burocracias mecanizadas funciona melhor o planejamento da ação. Então, para que o pessoal da estratégia, o pessoal da cúpula, tem que pensar no processo como um todo e não simplesmente dar o desempenho, dizer assim, depois eu vou lá no final do ano ver se vocês fizeram aquilo que eu mandei vocês fazerem. Você tem que... Funciona melhor se você montar o processo da coisa. Agora, uma coisa que também é importante é que
O objetivo é integrar o sistema, né? Então, porque lembre de uma coisa bem importante, gente. Como é que uma burocracia mecanizada funciona bem? Quando ela é uma máquina. E como que uma máquina funciona bem? Quando todas as peças estão trabalhando em sincronia. Então, a sincronia e integração de todos os sistemas, departamentos e tal, é extremamente importante. Então, funciona melhor também as características para funcionar melhor a estratégia de uma organização mecanizada seria você manter a integração no sistema. E uma coisa bem importante, que é um clássico da estratégia, quando vocês estudarem estratégia, Deus abençoe que seja comigo, porque daí eu vou dizer para vocês, Christian, Lucas, Andrew, vocês lembram que eu falei lá no terceiro período de vocês que tem uma característica da estratégia, e existem jeitos de formular estratégia, existem jeitos de pensar estratégia. Assim como o Christian estava dizendo que os médicos não concordam entre si, os estrategistas também não concordam entre si. Mas uma das vertentes da estratégia tem o cara que pensa, tem o cara que implementa. No caso da burocracia mecanizada, isso é um clássico. O pessoal da cúpula estratégica pensa e o pessoal da linha intermediária e do núcleo operacional fazem. Então, existe uma dicotomia bem clara. Tem o cara que pensa, tem o cara que executa. E esta é uma das características da burocracia mecanizada. O pessoal do núcleo operacional não está sendo pago para pensar. Então, essa é uma situação extremamente importante para a burocracia mecanizada, tá? Aí eu tenho aqui algumas condições que eu vou falar para vocês depois, e aí alguns problemas, né? Então, assim, condições para que você consiga ter uma burocracia mecanizada, beleza. Situações que você vai ter, tá? Vai ser tudo lindo? Não, você vai ter alguns problemas. Então, os problemas você vai ter que ver que eles têm que ser menores do que os benefícios que a burocracia mecanizada traz. Mas eu só queria encerrar dizendo o seguinte. Uma das coisas que as pessoas mais questionam é assim, tá, para que manter esse tipo de organização se... Cara, é óbvio que você vai ter um funcionário mais infeliz lá na ponta, principalmente se ele estiver lá no chão de fábrica, porque daí ele fica, pô, mas cara, o meu trabalho é cortar asa de frango todo dia, puta que saco. Então, assim, não tem motivação, o pessoal, né, não tem, tipo, tá, ele não tem aquela sensação de pertença, né? Tipo, estamos alimentando o mundo. Cara, isso é tipo assim, meu, eu corto asa de frango, tipo. Aí as pessoas perguntam, tá, por que a gente não acaba com esse tipo de sistema, então? Por que a gente não vai para uma coisa assim que, né, integra mais as pessoas, usa melhor a capacidade das pessoas, a capacidade mental e tarará, tarará? Porque a gente quer pagar barato. Eu e você queremos pagar barato. E quando eu e você queremos pagar barato, nós forçamos a economia a girar de uma determinada maneira. E essa forçação que a gente faz com que nós tenhamos cada vez mais, ou pelo menos de uma forma estável, as burocracias mecanizadas. Por quê? Essas estruturas produzem em escala. E produção em escala diminui o custo. Se diminui o custo, eu consigo vender mais barato. Então, como é que eu consigo ter um sapato mais barato? Eu não consigo manter o cara artesão. Por quê? Porque é caro. Então, o que eu faço? Eu burocratizo, eu faço uma indústria com linha de montagem, com coisa bem estruturadinha, e aí o cara lá não é mais um fabricante de sapato que ele fabrica, faz o sapato como um todo. Ele é simplesmente o cara que passa cola. O que você faz na vida? Eu passo cola. Mas o que acontece? Isso é uma característica da modernização que a gente tem da economia, no sentido de que a gente quer ter acesso a coisas mais baratas. Por isso, as burocracias mecanizadas continuarão a existir enquanto a gente for consumidores assim que querem bons preços para as coisas. Certo, senhores? Aquele momento lag. Andrews, muito obrigada. Hoje você está uma pessoa aí muito participativa nessa live. O Christian também está uma pessoa participativa. Nós já tivemos aí nosso debate.
Felipe tá quieto hoje. Tá noutra vibe. Tainara, muito bem. Tainara tá sempre por aí. Então tá bom. Entendido, gente? Então não tão deprimido com as burocracias mecanizadas, né? Não fiquem deprimidos. Essa parte é importante aí é assim que é, tá? Se vocês forem trabalhar lá na linha de produção, vocês aceitam que a vida é assim.